para investigar melhor bomba muscular, a gente está com um aparelho na Believe que a gente comprou, que chama-se fotopletismógrafo. O marketing Vou botar o nome dele aqui, para a pessoa saber. É o fotopletismógrafo. E o que é isso? É um aparelho exatamente que vai medir a função da sua bomba muscular. A gente vai gravar até um vídeo, né? Eu vou gravar com o Felipe, porque eu botei Felipe, meu filho, para estudar a fotopletismografia, para poder a gente gravar um vídeo e explicar às pessoas o que é que isso significa. Então, a gente tem esse aparelho, é um aparelho bem simples, que ele tem um sensor que a gente coloca na perna, e esse sensor faz com que a gente consiga medir o tempo de esvaziamento venoso. E aí vê a função da bomba muscular nisso. Então, vai dizer, você tem uma bomba muscular boa ou não tem uma bomba muscular boa, você precisa fazer mais atividade física, essa dor que você sente está relacionada com isso. Então, vai clarear e dar a gente, na realidade, uma visão diferente, né? Então, é um exame extremamente valioso, que eu acho que aqui no Recife só a gente tem por enquanto, né? É um aparelho que a gente comprou fora. E aí, eu acho que vai enriquecer muito exatamente pacientes como Maria Helena, né? Com esse sintoma, ela continua com dor. com esse edema, a bichinha. Eu acho que é uma coisa que incomoda ela, né? A dor. E a dor venosa realmente é uma dor chata, porque é uma dor constante. Agora, a atividade física melhora muito, né? Principalmente quando você fortalece a panturrilha. É uma coisa importante isso. Redução do peso também, porque o peso também influencia no aparecimento da dor. Muitas vezes a associação com o hormônio também leva a desconforto. Então, assim, na realidade, a gente não pode querer encontrar na cirurgia uma solução mágica para tudo, né? A cirurgia vai tirar as varizes, vai lhe deixar esteticamente bem, mas realmente vai existir essa possibilidade de você operar, tirar as Eu varizes, comentei, a cirurgia Betinha, ser um sucesso. quando você saiu, a internet caiu, eu comentei, a gente precisa, além de fazer o mapeamento das varizes, na verdade, fazer um mapeamento das atividades e da vida da pessoa. Qual a atividade profissional, quanto tempo ela fica em pé durante o dia, quanto tempo fica sentado, né? Assim, se faz Exato. atividade física, com que frequência, que tipo de atividade, né? Aí, assim, a partir daí a gente consegue fazer um planejamento de melhora de bomba muscular e com a realização do exame agora vai ser mais fácil ainda, porque a gente vai ter a comprovação de que, uma vez tratadas as varizes, o problema é da bomba. Né? E eu digo sempre, né? Que a gente está no consultório, a gente faz esse mapeamento, a gente tenta trabalhar com vocês o estímulo para fazer, mas muitas coisas de tratamento de varizes dependem muito mais da pessoa. Assim, não dá para a gente fazer uma atividade física por ninguém, né? Nem perder peso por ninguém, são coisas difíceis de fato. Né? Exato. Assim, o hormônio, muitas vezes, a paciente faz assim, mas e se eu suspender o hormônio? Sim, mas se você precisa, porque tem uma sintomatologia muito exuberante, daqueles os fogachos, os calorões, às vezes depressão na época da menopausa por déficit do hormônio. Então, assim, é tudo uma coisa muito, muito personalizada e muito individualizada, né? E eu digo sempre, é um acordo. Por exemplo, não adianta a gente lhe dar a receita da meia se você me diz que não vai usar. Então, a gente tem que trabalhar todo um convencimento, todo um ajuste, pedir que você use a meia pelo menos algumas horas, nas horas de maior exposição, quando está trabalhando, ou quando está em home office. Muita gente ligando para a gente agora, né, Beth? Com a perna inchada, a perna cansada, porque está todo mundo sentado, ou está sentado no computador, ou está com o telefone na mão, atividade física, academia, tudo fechada. Quem gosta muito está subindo escada, né? Correndo na rua, feito Beth. Quem não gosta, feito eu, está fazendo nada. Então, assim... Tá na cozinha, fazendo comida, tá assim, fazendo outras coisas. Participando do desafio do Masterpap. Fazendo o desafio do Masterpap. Agora, a Areias mandou para mim, assim, uns 200 artigos de trombose. Assim, ele já comprometeu que eu vou sair. Inclusive, a última live que eu faço é amanhã. Depois eu tenho que ler muitos artigos de trombose. Aí tome a perna inchada, coagulante. Para estudar aquilo tudo. Então, na verdade, assim, essa conversa da gente com o paciente é ultra importante. Porque, assim, a vida de Maria Helena não é igual a minha, que não é igual a de Beth, que não é igual a de tantas outras pacientes que estão aqui conversando com a gente. Então, a gente tem que tentar um ajuste que seja bom para a doença e bom para a pessoa. Porque também não é uma doença que você vai conviver com ela a vida inteira. Por exemplo, antigamente todo colega tirava salto. Eu brinco muito com a história de salto, porque eu gosto muito de salto e tenho varizes. O salto alto dá varizes? Não. O salto alto compromete a bomba muscular? Sim. Mas, assim, a gente gosta do salto? Gosta. Tem jeito para usar o salto, não ter varizes e trabalhar bomba muscular? Tem. Então, assim, são escolhas.
vamos trabalhar a bomba muscular, vamos, assim, fazer uma atividade física no final do dia, fazer um movimento que trabalhe essa bomba muscular após a retirada dos saltos e vamos embora, né? Vamos embora Exato. trabalhar essa bomba, usar o salto e tratar as varizes. É um Exato. conjunto de coisas, né? Marlene tá dizendo que a gente tá linda. É porque a gente tá igual, Marlene, hoje. A gente tem o mesmo colar. Estamos E não iguais foi hoje. comprado junto, né, Beth? Não, mas a gente combinou de usar hoje pra gente ficar igual. Usar foi combinado, mas comprar foi assim, foi só assim. Foi só afinidade mesmo. E Berta tá perguntando se pular corda é um bom exercício. É sim, Berta. Pular corda é um exercício aeróbico, né? Então, é um exercício que você faz muita atividade de impulsão. Então, é um exercício muito bom. Agora, é Eu digo sempre que importante... exercício bom é o que você gosta e o que você faz. Tem melhores, tem piores, mas assim, fazer o bom é que é importante. É importante. O Importantíssimo. ideal, às vezes, não é o que a pessoa gosta, a pessoa não vai fazer. Então, tem que ser uma coisa que também lhe dê prazer. Claro. Né? E outra coisa que a gente pode aproveitar para fazer enquanto estiver em casa nessa pandemia são atividades de panturrilha, que essas você pode fazer, inclusive até sentado, que são atividades que a gente orienta também quando a pessoa vai viajar, vai fazer voos longos, né? Que é o que a gente chama de dorsoflexão do pé. Então, colocar o pé para frente, o pé para cima, para baixo e para cima. Então, isso aí ativa um pouco a bomba muscular da Na pontinha panturrilha. do pé, né, Beth? Eu digo sempre aos meus pacientes, foi no banheiro, fica 10, 15 vezes na pontinha dos pés, levantou para pegar água, enquanto bebe água, 10, 15 vezes na pontinha dos pés. Então, assim, que aí você não deixa de fazer uma atividade de bomba muscular, isso já alivia bastante. Já, né? E são coisas que você pode fazer em casa, né? Como, por exemplo, subir e descer escada. Tem muita gente que está fazendo escada, na escada do prédio, né? Eu tenho medo porque a escada do meu prédio aqui é muito escura e eu tenho medo de cair. Então, eu não vou para a escada por causa disso. Eu prefiro ir para a rua correr de máscara. Eu prefiro ter risco de ter uma hipercapnia, uma morte súbita de máscara na rua correndo, que eu não tenho coragem de sair sem máscara. E assim, a gente vai de noite, em horário que tem pouca gente, né? A gente falou também que uma das bombas importantes é a planta do pé. Então, é um conselho que eu sempre dou para os meus pacientes. Está em casa, anda descalço. Não gosta de andar descalço, aquelas meinhas com antiderrapante, ao invés de usar uma sandália, uma rasteira, bota aquilo ali, porque você vai ter o contato da sua bomba plantada, da sua esponja plantar, a solinha do pé, no chão, que isso ajuda. Então, também já é alguma coisa. A gente sai somando, né? É trabalhinho de formiguinha. Pequenas coisinhas que a gente pode fazer ao longo do dia, modificações no hábito, que vão ajudar nesse retorno venoso e aliviam o sintoma. Né? Até para você desmamar da medicação. Né? Atividade física, esses movimentos ao longo do dia, a percepção do quanto tempo está ficando sentado, quanto tempo está ficando parado. Né? E determinadas pequenas modificações na sua rotina de dia a dia também já ajuda. Exato. A gente tem que entender que é uma doença que a gente tem que agir de várias formas, né? Ninguém vai ficar bom de um sintoma de varizes só operando as varizes, né? Ou só usando o remédio, ou só usando a meia, ou só fazendo atividade física. Então, lembrar da relação do iceberg, né? A gente, na verdade, na cirurgia está Exato. tratando só aquela pontinha. Pensa quanto não está escondido ali ainda. Né? Exato. E muitas vezes, né, tem pacientes que chegam às vezes pra gente só com aquela varizezinha fininha, aquela telangiectasia que a gente chama, que é aquela aranha vascular, aquelas vermelhinhas, né? Foi uma coisa que a gente conversou isso ontem, em relação a esse tipo de paciente que chega muitas vezes com essas varizes bem fininhas e a gente tem que ficar muito atento na região da perna que isso aparece. Porque se isso aparece na face interna, na parte de dentro da coxa e da perna, é trajeto de ver essa fena. Então, muitas vezes o paciente aparece com essa lesãozinha pequenininha, acha que vai chegar ali e vai fazer uma escleroterapia ou uma veinha verde um pouquinho maior, que diz, essa aqui pode ser até que eu precise fazer alguma pequena cirurgia, e de repente vê que aquela veia está conectada com essa fena. E que além da cirurgia que a gente vai ter que fazer, ou do laser, ou da escleroterapia, a gente vai precisar também tratar essa fena. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa concepção, que o que a gente visualiza nem sempre é o que a gente acha que vai tratar, né? Que muitas vezes por trás daquilo a gente vai ter uma coisa maior, que é exatamente o iceberg que você está falando, né, Renatinha? Tem uma perguntinha aqui, legal, Betinha. Atividade física pode ser feita com a meia de compressão? Essa pergunta é massa. Essa é uma pergunta muito capciosa, vá. Pode, sim, até porque existem meias de compressão para atividade física. Na realidade, são mais usadas por corredores, né, para melhorar a performance, corredores de uma performance maior, né, porque ele ajuda muito na recuperação pós.
ajuda muito no sintoma de cãibra. Então, é utilizado, existem essas meias elásticas, inclusive são lindas. Se vocês derem um Google, vocês vão encontrar. Tem umas bem coloridas, então você vê muito em corrida pessoas usando meia elástica. E pessoas que têm um sintoma maior e quer usar isso para treinar, pode usar também para treinar na academia. Fica até eu digo estiloso, sempre né? aos pacientes, não é essencial, não vai beneficiar na sintomatologia das varizes, mas não causa nenhum tipo de dano. Então, assim, tá usando a meia de rotina, vai para atividade física, não quer tirar para ter que recolocar, não tem problema nenhum. Exato. Assim, porque você já tá... O benefício do trabalho da bomba muscular quando você está fazendo atividade física é maior do que esse da meia de compressão. Então, as meias de compressão elástica para o corredor e para a atividade física, elas são, para a gente brincar, para o atleta de alta performance. Melhora mais na recuperação do que propriamente durante a atividade física, né, Beth? Exato. Mas pode ser usada porque não traz nenhum tipo de prejuízo. Então, se lhe é confortável, beleza, pode fazer. Precisa, é obrigatório para quem tem varizes? Não é obrigatório, né? Exato, não, obrigatório não é. Mas assim, por exemplo, lá na academia tem um colega, que inclusive é médico também, e que teve uma trombose, e que estava com indicação de usar meia no pós, e voltou a treinar, né? Então, voltou a treinar, se sentiu seguro em usar meia. Isso. E fica bonito, você bota uma meia colorida, com a bermudinha, fica estiloso. Então dá até para você fazer um charme na academia, chegar lá de meia, o que é isso? Minha meia elástica e tal. Então, até isso é interessante, né? Além de dar muitas vezes para a pessoa segurança, que eu acho que a gente trabalha essa doença aqui também, né? Então a gente tem que pensar no psicológico de cada paciente de uma forma muito individualizada, né? Marlene está colocando aí que tá doida para subir no queijo e ver as famigeradas com a luz vermelha. É porque lá no consultório não tem aquela escadinha, Renatinha? Então, quando as pacientes sobem lá na escadinha, eu digo, vai, imagina aí, vamos fazer uma... Aí fico brincando, é isso que ela está chamando de subir no queijo. E agora, viu, Marlene, faz tempo que você não vai, então, porque agora a luz já mudou de cor, não é mais vermelha. A luz é verde. Do viu, Beth, outra pergunta, bem doida para subir no queijo. Depois do queijo. O porquê depois do tratamento minhas varizes voltaram. A gente Eliane. É tua paciente? Eliane é minha amiga. Na realidade, a filha de Eliane foi minha dama de honra no meu casamento. Eita. E é uma pessoa muito querida, tá morando fora, mas beijão pra você, Eliane. Volta assim, feito eu. Não fica boa nunca. A gente tem que sempre estar correndo atrás. Assim, ela tem que treinar na maratona contra as varizes, porque ela é uma atleta. Exato. Mas volta sempre. Aí voltar pior ou voltar melhor, depende do estágio de doença que você tá. A gente brinca que não pode voltar pior porque a gente tirou, né? Mas de repente, assim, a manifestação tá numa fase mais difícil. Pós-menopausa, uma gravidez nesse meio tempo, sobrepeso. Então, ela descompensou. Não por conta da cirurgia, porque senão você teria as que tinha antes de operar, mas essas todas que apareceram aí. Então, seria um somatório. Então, a gente brinca, né? Que a pessoa, a doutora fica com raiva porque a variz piorou depois da cirurgia. Não é com raiva. A gente quer que entenda. Elas não pioraram depois da cirurgia. A gente não fosse feito, você teria essa piora clínica já que estava desenhada para você geneticamente, ou pela sua modificação de vida, ou pela introdução de um hormônio, ou pelo sobrepeso, uma atividade física que parou de fazer. Ela estava programada, estava na sua história, e você teria somado com todas aquelas do pré-operatório. Então, na verdade, pode acontecer um agravamento, porque tudo que acontecer depois da sua cirurgia é depois da cirurgia, mas nem sempre por causa da cirurgia, né? Exato. Então, é isso que a gente sempre diz. Foi depois da cirurgia. Sim, muitas coisas vão acontecer na sua vida, espero eu, depois que se opere, né? Inclusive aparecer novas varizes, mas não porque operou, né? A ideia é que quando foi operar, se não tivesse operado, estaria com todas aquelas, mas essas. Exato. Quem entrou na live agora foi Olga Alves. Olga é fisioterapeuta, nossa vizinha lá do Rio Mar também. A gente já tá chegando, viu, Olguinha? E Olga, ela faz fisioterapia para pós também, que é uma das coisas que a gente vai implementar lá na Believer, né? Então, uma coisa também que ajuda muito na recuperação do pós-operatório é a drenagem linfática, né? Que a gente faz com o intuito de melhorar o edema, de melhorar os hematomas. Logicamente, quanto menor a cirurgia, menor a necessidade. Mas a gente vai implementar também um serviço de fisioterapia vascular, onde a gente vai ter
a realização de drenagem linfática para pós-operatório, pacientes que estão com edema durante a gestação, ou pacientes que fazem muita retenção líquida e querem fazer drenagem de rotina, então a gente vai ter esse serviço lá, né? Kinesiotaping, que é uma coisa que a gente está usando muito agora, que são aquelas fitas. Sabe aquelas fitas que você tem de extensão, que coloca aquelas fitas coloridas, que são os adesivos? Então, o kinesiotaping é uma coisa que a gente está usando muito para quebrar. Às vezes, quando você opera, fica com os nódulos meio endurecidos de hematoma. Então, o kinésio ele consegue quebrar esse nódulo de hematoma. Então, a gente vai implementar isso lá. E meias elásticas, que a gente vai montar um laboratório de adaptação de meias elásticas também. Né? Existe um equipamento chamado Picopress, que é um equipamento que você bota embaixo da meia para ver se a pressão que ela está exercendo é a pressão que você quer, ou se você quer fazer um curativo mais localizado e aumentar a pressão em uma determinada área. Então, a gente tem também, a gente comprou esse equipamento, né? Ao longo desses anos, a gente vem comprando muitos aparelhos, e esse Picopress é extremamente interessante porque ele consegue visualizar, ele consegue dar a gente exatamente essa ideia, né? Então, vai fazer parte do nosso laboratório de fisioterapia vascular para a parte de adaptação de meias elásticas, porque a gente sabe que meia não é fácil de usar, principalmente com o clima que a gente tem aqui, né? A gente tem um clima quente, né? Nessa época do meio do ano, depois de abril, vai amenizando um pouco, mas em época de verãozão, a gente sabe que é mais difícil, né? Hoje a gente já tem meias com tecidinhos mais finos e tudo, mas essa parte de orientação do paciente, de treinamento, como ele deve usar essa meia, então é muito importante. Então a gente vai ter isso aí agregado lá ao nosso serviço para melhorar os pós-operatórios das nossas cirurgias, né? A gente vai contar com a fisioterapia vascular. Vamos acabar com aquilo. A minha meia está folgada, a minha meia está apertada, a minha meia está garroteando. Então, assim, a gente agora vai tornar isso um dado objetivo, né? Vai quantificar a pressão de interface, a gente chama entre a meia e a perna, e saber se de fato a pressão está adequada, se está acima daquilo, porque de fato as meias não são meias, elas têm uma numeração ampla, mas elas não são meias individualizadas, né? Elas não são personalizadas, infelizmente. Até isso já existe, mas a gente não tem por aqui, né? A meia feita para você, né? Medida, quantificada e feita para você. Mas com esse aparelhozinho a gente vai conseguir dar um ajuste. Porque às vezes você mudando o tecido da meia, você mudando a compressão, até mudando a marca e a forma como a malha é trabalhada, ou sobrepondo uma meia a outra, a gente consegue chegar na pressão ideal para a doença que você tem ou para o tratamento que você tem de forma adequada e confortável. Que é esse o foco, né? E individualizado, personalizado para você. O máximo que a gente puder fazer de personalização para cada um. Isso aí. Isso aí. Você abre e está com a gente. Oh, coisa boa. Esse é o nosso mestre. Pronto. A gente vamos falar um pouquinho de mancha, né? Que eu acho que ele vai dar umas opiniões boas aí. A Nancy perguntou, tem laser para tirar mancha? A Nancy perguntou lá atrás. Eu acho que ela não está mais aqui, mas ela perguntou, tem laser? Esse laser tira mancha? Olha aí quem pode responder, né? Breno é um amigão nosso. Vou na live para saber aqui. Do Espírito Santo, e que ele é o craque, além de milhões de coisas que ele faz bem, ele realmente agora se dedica muito à parte de hiperpigmentação, à parte de tratamento de mancha, com laser, com várias outras técnicas. E a gente está até para ir, né? O protocolo da Believer, né, Breno? O protocolo para manchas da Believer para a gente inaugurar, para tratamento de manchas. Padrão Breno Seabra. É isso aí. A gente tem que aprender com quem sabe, né, Renatinha? E com quem faz bem. E com quem são pessoas boas que a gente vai juntando e conhecendo ao longo do tempo. O Breno é um desses presentes que veio agregar muito, assim, na nossa amizade e tudo, né? Então, alguém estava comentando aqui que a área de fisioterapia... Olha, o custo é um jantar do Masterpap, tá fácil. Tá fácil. Já tô dizendo a ele aqui, viu, Breninho? Tá fácil, já tá no Masterpap, tá feito. Tô dentro, inclusive, desse jantar. E alguém está comentando aqui que a área de fisioterapia para cirurgia vascular está muito avançado, né? Eu me lembro que há um tempão atrás, quando a Olga não tinha nem a clínica ainda, ela já fazia kinesiotaping para hematoma, para equimose. Então, assim, ela é uma pessoa realmente que tem uma experiência muito boa com isso. E a gente vê como isso agrega, né? Entra muito, né, Betinha? Aqueles nódulos cicatriciais que os pacientes questionam, já que a gente está falando de microcirurgia. Então, uma coisa que a gente tem muito é aqueles nódulos no subcutâneo, né, na gordurinha da pele, porque quando a gente trabalha a veia, a veinha saiu. Mas no lugar que estava a veinha, muito embora a cicatriz para fora, o cortezinho a gente não veja, a gente tem que lembrar
que ali passava uma veia, por isso que a gente tirou. E naquele lugar da qual ela saiu, vai se fazer uma área de cicatriz, que às vezes, de fato, ficam os nódulos endurecidos, que tem o tempo dele de resolução, mas que a fisioterapia, a drenagem junto com o ultrassom, otimizam muito esse resultado e encurtam muito esse tempo. E dão um conforto ao paciente que se incomoda muito, embora isso não seja visível, quando passa a mão, que ele sente aquele durinho, ele fica um pouquinho incomodado, né, Beth? Exato, exato. E na realidade eles perguntam a gente, doutora, com quanto tempo isso vai sair? E depende, tem pacientes que não fazem equimose nenhuma no pós-operatório e não fazem hematoma e aqui passa como se nada tivesse acontecido. Tem pessoas que fazem muita mancha roxa, Nossa. Tem pessoas que fazem mais hematomas que são mais difíceis de drenar, de sair. Então, assim, isso é uma coisa muito individual. A gente não consegue padronizar, né, o tempo. Ah, com quanto tempo isso vai sair ou não vai sair? A gente não consegue padronizar isso, né? Então, assim, isso é uma coisa muito personalizada. A gente tenta não fazer e depois a gente tenta tudo que a gente tem disponível para agilizar, né? Não formar é o ideal, mas a gente está trabalhando com cirurgia. Então, assim, não existe cirurgia que não faça um hematoma, uma manchinha. Cirurgia de veia, retirando, quebrando veia sem sangrar. Então, hematoma é uma coisa que é para com as cirurgias da gente. Cirurgia de varizes, de fato, faz hematoma. O que a gente tenta é trabalhar no pré e no transoperatório com a tumescência, com incisões pequenininhas, com cuidado nos bordos da ferida para não fazer o hematoma. E uma vez o hematoma feito, tudo que a gente tiver ao nosso dispor para que ele saia mais rápido. Ou seja, que a gente já ajude o organismo a absorver esse hematoma, visto que é uma função do próprio organismo, a absorção do hematoma. Mas cada pessoa tem sua velocidade de absorção a depender da profundidade desse hematoma, do tamanho dele. E também é uma característica individual. Tem gente que mancha pouco, que absorve hematoma. Aquela pessoa faz assim, eu quando levo uma pancada, eu fico 30 dias com a mancha. Outra faz, 3 dias depois a minha saiu. Então, assim, o hematoma, um é provocado por uma pancadinha, outra por um trauma cirúrgico, né? Por um trauma cirúrgico. Mas a forma que o organismo responde a isso e reage é a mesma. Então, isso é uma característica individual de cada pessoa. A gente tenta mexer nessas características individuais ou agir em cada fase dessa evolução da reabsorção do hematoma na tentativa de otimizar o resultado. E a gente consegue. Mas, eventualmente, né, Beth, tem as manchinhas que também tem tratamento. Que duram um pouquinho mais, né? E muitas vezes, assim, a pessoa não pode ter aquela ansiedade de, eu vou me operar de varizes porque daqui a um mês eu vou ter um casamento que eu vou usar um vestido e vou querer estar bem. Não pode ter isso. Né? Não pode ter essa ansiedade, porque, assim, a gente sabe que a recuperação dos hematomas é muito individual. É de cada um. Então, a gente não pode prever um tempo em que aquilo vai ficar bem para você poder botar um vestido, para você poder ir para uma festa, ou ir para um casamento, ou ir para qualquer coisa que seja, né? Ou ir para um veraneio, uma viagem na praia. Então, assim, o processo cicatricial o módulo que a drenagem não funciona tão bem, mas a técnica manual sim. E o ultrassom também, né, Betinha? Exato, exato. É alguém que está comentando que ela tem muita propriedade. Acho que alguém perguntou, foi. Então, vou fazer uma live com a Olga sobre não, a Olga tem experiência imensa em drenagem e ela é uma pessoa maravilhosa. É minha paciente também, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ela, uma pessoa assim que é muito cuidadosa com o paciente, é muito atenciosa, sabe? Uma pessoa fantástica. Ela tem uma clínica lá no Rio Mar também, Olga Alves, que leva o nome dela. Já quero. E ela faz vários outros tratamentos estéticos também, né? Não é só drenagem. Eu já quero também. Vou botar um já quero, eu também quero. Tô precisadíssima. Vai ser subir escada e descer escada. Vai para torre tal, torre qual. Se não me engano, é na torre 3. Então é isso, Renatinha. Vamos dar uma enxugada, né? Porque já está chegando perto do final. Né? Faltam uns 13 minutinhos. E aí é isso, gente. Era isso que a gente queria passar para vocês, né, em relação à microcirurgia. Vocês têm mais alguma dúvida? Vão perguntando, que a gente pode, baseado na dúvida de vocês, ir respondendo também. Tem uma pergunta aqui na caixinha. Foi Sula. Beijo nas queridas amigas, doutora Sulamita Alonso. A cirurgia vascular. Saudade da galega. E foi uma das nossas inspirações, né? Sim. Então, era essa ideia que a gente queria passar, né? Que é um procedimento simples, é um procedimento que a gente vai poder fazer lá na nossa clínica, tá certo? Que vai ser realizado com anestesia local e muitas vezes associado com uma sedação consciente, se for necessário, né? As incisões são pequenininhas, são microincisões. O paciente sai de lá
com o curativo, com a meia elástica, a recuperação no pós é uma recuperação rápida, a rápida volta às atividades, né? Tem o que mais, Renatinha? A físio, né? A físio. Perguntaram sobre as meias. Alguém perguntou se a meia que usamos no processo pós-cirúrgico pode ficar sendo usada depois do processo de recuperação. Depende da meia que você usou no seu pós-operatório. Aí a gente precisa saber qual foi a meia para conseguir te dizer isso. Algumas sim, outras não. Se for a meia branca, né, que é a meia de compressão 35, essa daí é incômoda para você usar no seu processo do dia a dia, né? E porque é uma meia que aperta muito. Além de ela não ter uma estética bacana. Sozinha, né? Não consegue. Geralmente a gente coloca ela com calçador. Quando ela vai afrouxando um pouquinho, você até consegue. Mas é uma meia muito difícil de calçar. Então, assim, essa meia é específica para procedimentos, né? De espuma ou de pós-operatório. Tem gente que até utiliza com laser. Eu não uso com laser. Uso meia elástica, sim, mas uma compressão um pouco mais suave, para ficar mais confortável, que tem uns tecidozinhos mais fininhos, até né? para segurar os esparadrapinhos, né, Beth? Que os pacientes, a gente bota essa bolinha de algodão, de algodãozinho com o esparadrapo microporo em cima, e o paciente sair do consultório. E, eventualmente, quando ele bota a calça, uma saia, e aqueles esparadrapinhos vão caindo. Então, a meia, além de dar conforto, proteção, também segura esses curativozinhos na pele, e as pacientes se agradam porque não vai caindo no carro, colado no trabalho, quando ela vai de lá direto trabalhar, né, Beth? Exato. A meia, além disso, ainda dá esse tipo de conforto. E a gente substitui ela ao longo do processo, né? Na primeira semana, geralmente a gente usa uma... Renatinha, tua imagem ficou meio doidinha. A gente geralmente usa a meia que é mais apertada. Porque eu apertei no lugar errado, claro. No pós-procedimento e imediato, né? Que a gente considera a primeira semana, às vezes até menos tempo. E aí depois a gente passa dessa meia branca, que é uma meia mais justa, para uma meia de uma compressão um pouco menor, que são geralmente aquelas meias bege que a gente tem hoje, umas de tecido lindíssimos, né? Que tem barra de renda, que silicone. É uma meia que não tira, né, Beth? É uma meia que usa para tomar banho, usa para dormir. A gente vai conversar sobre ela mais amanhã, né? Que amanhã é endolaser. Amanhã é endolaser, que a gente usa ela com obrigatoriedade, né? Então isso. A gente fala um pouquinho mais sobre a meia amanhã. Essa meia pós-procedimento, né? Exato. É uma meia que tem um comportamento diferente. Que antigamente a gente colocava meia, o paciente tirava para tomar banho e eventualmente tirava para dormir no pós-operatório. Hoje a gente acabou com isso. E eles reclamavam muito, porque calçar a meia é difícil, tirar. Tá em pós-operatório, de toda forma a perna tá machucada. Hoje a gente usa uma meia que ele sai do bloco cirúrgico com ela e tira 7 dias depois. Mas a gente vai conversar sobre isso. Não tira mais, na verdade. Toma banho, dorme. Eu brinco, porque dorme, come, anda, faz tudo com ela. É uma meia que tem um tecido especial, né? Um tecido que é tecnológico. Isso. E que porque agora a gente tem tecnologia até na meia elástica. Então, é um tecido que ele é feito para se tomar banho. Então, ele molha e ele seca com muita facilidade. Você às vezes bota um secadorzinho frio, um ventilador, e ela meia seca rapidamente. Então, é um tecido que é feito para isso, né? Exato. E aí a gente já consegue dar esse conforto também para o paciente, para não estar tirando e botando a meia por cima do esparadrapo, às vezes ainda com equimose na pele e tudo, né? Outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente falar também, Ratinha, é sobre o sol, que a gente até comentou ontem, né? A gente falou um pouquinho ontem em relação ao sol. Com a cirurgia obedece exatamente essa mesma ideia, né, do tempo do sol ser um tempo que também vai ter restrição. Enquanto existir, aí eu pergunto a gente, mas doutora, por quanto tempo eu vou poder tomar sol? Em torno de entre 1 a 2 meses, depende muito da sua recuperação. Porque tem pessoas que reabsorvem a equimose com muita facilidade, então essas vão mais precocemente para o sol, e pessoas que demoram um pouco mais na reabsorção, essas demoram um pouquinho mais para voltar a tomar sol. Então, o sol é um questionamento muito frequente que fazem para a gente em relação a esse tempo, para exatamente poder programar o período que vai se operar, né? Então, é muito comum a gente ter um aumento do volume cirúrgico na época de inverno, né? Na época depois de abril, porque é Semana Santa, aí já começa a emenda com São João, então são geralmente épocas que a gente vai menos para a praia, a gente vai mais para casa de campo e usa mais calça comprida. Então, até a conciliação da cirurgia com a época do ano existe. E a gente, como profissional, geralmente o mês de janeiro é um mês muito morno para a gente de cirurgia, né, Renatinha? Quem quer operar no carnaval? E o carnaval? As pessoas querem curtir o veraneio, as pessoas querem depois curtir o carnaval.
Aí, quando você tem alguma pretensão, tem que se programar realmente com um pouquinho mais de antecedência, né? Mas tem pessoas que deixam para fazer nessa época, com pouco tempo se recuperam e já voltam. É o que a gente conversou no começo. Isso tudo vai depender do tamanho da cirurgia, do tamanho das varizes, da quantidade de pele, da varizes que você quantidade de tenha para varizes. operar, da sua capacidade de reabsorver as equimoses. Então, assim, é um conjunto de coisas que vai dar o resultado final. E, logicamente, o tipo de tratamento que o profissional faça e o tipo de paciente que você é, né? Porque a gente, como paciente, também dá a nossa parcela de contribuição. Não adianta ter um profissional bom que opere com a técnica moderna, que use meia tecnológica, faça isso, faça aquilo, se você não toma os cuidados também devidos, né? Então, na realidade, é um conjunto de coisas que vai dar o resultado final, né? Que vai favorecer um Para resultado concluir, tem uma paciente aqui que bem-sucedido. está perguntando, tem uma pessoa que está perguntando por quanto tempo a meia de compressão pode ser usada, tem validade. Veja, a validade de caixa, então eles pedem que a gente, a cada 6 meses, substitua a meia. Mas aí entra também o Picopress, que foi o aparelho que a gente comprou para o consultório novo. Depende de se ela está dando a compressão adequada ou não. Porque, assim, 6 meses, e se for 6 meses guardado na gaveta, né? Se for 6 meses usando todo dia, tá adequada, não tá? Mas, assim, tá guardada na gaveta, às vezes, meses, e quando você pega, ela perdeu, você puxa, ela rasga. Eu brinco muito que é feito pequeno e velho, né? Quando a gente puxa, rompeu a malha e não serve mais. Então, o objetivo da meia é comprimir. E ela tem que comprimir com uma pressão X adequada. Então, assim, a validade dela vai depender de se ela está dando ou não essa compressão, porque o tecido pode caçar, porque o tecido pode perder elasticidade, ou pode perder a força de compressão, né? A capacidade que ele tem de retornar ao estado dele de repouso. Então, o Picopress, assim, vai tirar essa nossa dúvida. O paciente está com aquela meia que está guardada, quer aproveitar, ou precisa de uma nova. Então, assim, vão medir a pressão de interface dessa meia e saber se ela está ok ou não, se ela serve ou não. Isso foi uma dúvida que teve aqui. Então, a validade depende muito da qualidade que a meia ainda tem naquele momento lá que a gente está avaliando ela. E a gente vai poder, com o Picopress, avaliar isso, né? Isso vai ser uma coisa, assim, bem bacana. Inclusive porque não é uma coisa de um custo pequeno, né? Principalmente as meias melhores, mais bonitas, né? E aí, realmente, a gente, para indicar, a gente vai poder indicar agora, dizer, não é só no olhômetro, abre a meia, puxa e dizer assim, ah, não, o elástico tá bom, não tá. A gente vai poder indicar com propriedade, né? A gente vai poder indicar medindo a pressão e dizendo, ó, a sua meia meia acabar está... com aquela história, né, Beth? Posso usar da minha mãe? Minha filha só usou uma semana na cirurgia. Dá para usar? A gente tende a dizer que não dá. Porque, assim, do ponto de vista médico, a princípio não dá. A meia, cada um tem que ter a sua. Mas, numa situação especial, a meia que usou, às vezes, a paciente usou 2, 3 dias no pós-operatório ou num tratamento, a gente vai poder avaliar e saber se isso é possível ou não, mas com dado quantitativo de fato, né? Exato. Um número para isso. Exato. Então, assim, essa personalização é uma coisa que é importante também nesse processo, né? Eu acho que personalização na realidade é importante para tudo, né? Começa no atendimento e entra pelo diagnóstico, entra pelo tratamento ideal, e é você entender o psicológico das pessoas, né? A gente recebe pessoas que muitas vezes estão num estado emocional muito ruim, que acha que aquela cirurgia de varizes vai ser o que vai resolver a vida dela, né? Então vem e cria uma expectativa e busca na cirurgia a resolução de todos os problemas do mundo, e a gente tem que aprender a captar até isso, até esse perfil da pessoa de exigência, o perfil de necessidade, assim, de uma atenção mais especial. Então, a gente, como mulher, a gente tem uma percepção realmente mais particular disso, né? E a gente tenta imprimir isso quando você vai realizar um procedimento, porque o sucesso do procedimento não está só em você olhar e achar bom, e a paciente, às vezes, não consegue ver aquilo. Por quê? Porque não está com a cabeça boa, porque está com a cabeça em outra coisa. Isso. Então, assim, por isso quando que a gente você... fala tanto, né, Betinha? Individualização, personalização, né? A Believe tem essa pegada. A filosofia dela é fazer personalizado para você, né? Agora, isso passa por você chegar para nós e a gente fazer essa leitura. Aqui a gente está pela live dando aquela visãozinha, aquele apanhadozinho geral. Mas a ideia é que a gente pegue cada detalhezinho, cada ferramenta dessa e coloque ela numa personalização para você. O que você precisa, o melhor do que a gente tem para lhe dar o melhor do que você merece, né? Exato. Acho que é a ideia da gente.
Estava comentando, os atendimentos são verdadeiras experiências. Eu acho que essa é a nossa filosofia. É, É transformar um atendimento numa experiência, né? Porque hoje você quer ter experiência em tudo que você vai fazer. Você chega numa loja, você é bem atendido, você às vezes não está nem com vontade de comprar aquilo, mas você tem um atendimento tão gostoso que você vai adquirir aquele produto, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa muito disso. E quando a gente voltar de todo esse processo da pandemia que está mexendo muito com a cabeça de todo mundo, né? A gente vai voltar ainda mais com essa necessidade da humanização, né? A necessidade de dar às pessoas experiências bacanas, experiências que a pessoa lembre depois e que sinta aquele bem-estar, né? Quando a gente compra uma coisa que a gente gosta e que a gente teve uma experiência boa na loja, que a gente olha para aquele produto na casa da gente, meu Deus, isso aqui, aí eu comprei aquele dia, mas foi tão gostoso. Daí você quer muito uma coisa, chega lá, o atendimento não é legal, você tem uma experiência terrível, você perde a vontade de ter aquela coisa, né? Então, eu acho que o tratamento envolve isso tudo também. Envolve uma experiência como um todo de tratamento, desde o começo, né? Desde o seu atendimento no telefone da marcação, agendamento de sua consulta, até o resultado final, né? isso. Renatinha, são Vamos que vamos tirar a gente 12h29. do ar. Daqui a pouco o Instagram, bloqueia Corta a gente, acaba a live. Então, vamos agradecer, né, a todo obrigada a mundo, todo a mundo aí presença. E amanhã, endolaser, né? Amanhã Amanhã o tema é endolaser. É um tema bem interessante, que muito pouca gente sabe a respeito do endolaser. Então, assim, acho que vai ter muita coisa bacana para a gente mostrar, né? isso. Que amanhã vai ser um dia bem Exato. rico também. Cheiro, Beijo, pessoal. Lúcia, Um sua dia bem mãe. bom, obrigada. Tá, Papai gente? te Obrigada. trabalhou. Hoje vou ter a família toda assistindo. Daniel, Nara, mamãe, papai. Beijo, Betinha. Até amanhã.